50%. Essa porcentagem representa o tamanho da queda que o valor do Bitcoin teve no dia 6 de fevereiro de 2026, comparado quando a gente recentemente, há alguns meses, bateu 126 mil dólares. Imagina você acordar e ver que metade das suas economias, metade dos seus investimentos virou pó do dia para a noite. Essa foi a realidade de milhares de pessoas aí pelo mundo inteiro que aplicaram as suas economias em Bitcoin. Só que isso não é o fim. Desde 2020 tem algumas empresas como Tesla, PayPal, Coinbase, MicroStrategy, entre outras empresas, têm comprado quantias gigantescas de Bitcoin, massivas mesmo. Inclusive entrando em dívida para poder adquirir Bitcoin, como uma estratégia que ele vai se valorizar, etc e tal. É uma prática que está se popularizando agora, sobretudo nos últimos 5 anos. Como eu falei também lá no meu vídeo de 2024, prevendo o que ia acontecer em 2025, e de fato acertei. A MicroStrategy hoje tá já com algo em torno de 714 mil bitcoins. Isso é muito dinheiro. A gente tá falando aí de algo em torno de 50 bilhões de dólares só em reservas de Bitcoin da empresa. A gente tá falando de uma empresa que tem aí algo em torno de 3,8% de todos os bitcoins do mundo. Só para vocês terem uma ideia, agora em 2026 a empresa teve uma perda de 4,5 bilhões de dólares. Assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te explicar quais que são as principais quedas do Bitcoin. A gente vai analisar se faz ou não sentido ainda considerar colocar Bitcoin como uma parte da tua carteira de investimentos. E no final ainda vou te dar uma dica de como é que você pode lucrar com tudo isso. Vamos começar pelo quais são as principais quedas do Bitcoin. Para poder entender a mudança de comportamento de um ativo como foi o Bitcoin agora, a gente precisa explorar aqui o que é o Bitcoin, quais são os ciclos do Bitcoin e o que mudou nesses últimos ciclos que a gente teve. Tá, de uma maneira mais simplificada e literal, o Bitcoin é uma sequência de códigos gerados por computadores que vão resolver problemas matemáticos super complexos, e após a resolução desses problemas existe uma recompensa. O Bitcoin surgiu ali em 2009, meio que como uma solução para poder descentralizar o poder que esses bancos centrais, essas instituições que estão fortemente ligadas ao Estado, têm do nosso dinheiro. O Bitcoin é uma coisa limitada, então nem todo mundo vai ter acesso a ele. A gente tá falando de uma realidade onde desde 2009 até o fim da produção dos bitcoins vai ter criado no fim 21 milhões de bitcoins, então vocês conseguem ter uma proporção do tamanho desse mercado, considerando, por exemplo, o MicroStrategy adquirindo quase 4% de todo o bitcoin do mundo. É muita coisa, ainda considerando que hoje já foram minerados mais de 50% dos bitcoins, e 50% desses bitcoins que já foram minerados se perderam na rede, ninguém nunca vai ter acesso. O Bitcoin vem para poder resolver esse problema de impressão irresponsável do dinheiro, né? Quantas e quantas vezes vocês não viram os países aí entrando e saindo de crises financeiras? Mas, enfim, vocês já entenderam toda essa ladainha. Para a gente poder entender qual é a aplicação do Bitcoin na vida real, a gente precisa também entender quais são os ciclos do Bitcoin. Assim como vocês veem que o ouro tem ciclos, a cada mais ou menos 4 anos, a recompensa que se paga pelos Bitcoins, através do protocolo que foi desenhado lá no início, diminui pela metade. Então vamos supor que eu tô lá em 2020 e o mercado de Bitcoin paga assim: a cada X problemas resolvidos com os computadores, você vai receber 1 Bitcoin. Aí em 2024, era para ser algo em torno de metade da recompensa que foi paga em 2020. E assim sucessivamente, até que acabe definitivamente a produção dos Bitcoins. Então fica cada vez mais difícil gerar Bitcoins a cada halving, né, que é o nome desse processo. E os que já foram minerados são vistos pela sociedade como mais raros. Então a gente está falando de uma lei universal, uma lei de economia, oferta e demanda. O Bitcoin acaba ganhando mais valor, e com essas pessoas vendo o Bitcoin se valorizar, elas começam a entrar num ciclo de euforia. Muitas pessoas estão interessadas, o mercado se capitaliza, o mercado se ultravaloriza, também começa a ter um monte de especulações a respeito do assunto. Pessoas que não entendem desse mercado entram nesse mercado, e em momentos de baixa, elas acabam cedendo das suas posições. Elas vão muitas vezes sair com prejuízo, e por isso muitas vezes as pessoas investem em Bitcoin ou em outras criptomoedas e acabam se frustrando, porque elas estão indo pelo hype e acabam não sustentando o fundamento do investimento. Você já entendeu agora como é que funcionam os ciclos do Bitcoin? Você já entendeu por que tem várias empresas que estão comprando toneladas de Bitcoin para poder compor reserva, para poder montar fundo? Você sabe que em geral vai ter 3 anos de alta, 1 ano de queda, então é muito
muito fácil, é só você comprar na queda e vender na alta, né? Não é bem exatamente dessa forma, tá? Porque desde a pandemia, a forma como o Bitcoin era visto mudou um pouco. Você já sabe que muitos governos estão criando medidas econômicas visando adotar política monetária mais flexível. Isso levou muitos investidores e também instituições a procurar ativos que estavam expostos ao Bitcoin. Então vamos lá. A gente teve El Salvador como o primeiro país do mundo a ter a sua moeda oficial como sendo o Bitcoin. A gente teve fundos de ETF, que são grandes controladoras, tem BlackRock, a gente tem JP, Morgan Chase, a gente tem Banco Genial no Brasil. Então, depois de todo esse movimento de mercado, a gente teve uma adoção mais do que institucional a respeito do Bitcoin. Pensem que em algum momento ele era vendido como uma tese, aquela moedinha e não sei o que, mas no fim, nós estamos vendo fundos de investimento, ETF, nós estamos vendo as Bitcoin Treasury Companies, que são aquelas empresas que compram Bitcoin para poder botar no seu caixa, acreditando na tese de reserva de valor, a galera que pega dívida para poder comprar Bitcoin. Então, você tem uma adoção para além do institucional. O Bitcoin deixa de ser aquela moedinha para ser uma coisa que efetivamente está fazendo muitos resultados. Ah, Henrique, mas bateu 126 mil dólares, agora tá 69, tá 70, 63. Galera, a gente tá falando de um negócio que tem menos de 30 anos de idade e já dá desse resultado. Eu não estou falando que é a coisa mais confiável do mundo, não estou falando que você deve vender o seu patrimônio e comprar Bitcoin, muito pelo contrário. Eu estou falando que você deve olhar para isso. Eu fiz uma vez um outro vídeo também falando bem assim, você já teve aquele tio que falou assim, pô, comprei um lote por 5 mil reais, hoje ele vale 1 milhão e não sei o que. Isso é muito comum no Brasil. E eu fiz a analogia como se o Bitcoin fosse equivalente aos lotes na época dos nossos pais e avós. Então, você não vai se arrepender se você tiver uma pequena participação e esquecer desse negócio. Não é uma coisa pra você ficar tradando. Você compra e esquece. Que aí você não tá se preocupando com oscilação, não vai ficar olhando todos os dias lá o valor de mercado, o valor em dólar, o valor em real. Você vai ficar em paz. E se aquele negócio der certo pra você, vai ser muito bom. E aí você pode se interessar, estudar mais. E aí sim você começar a tomar mais riscos para poder ter uma rentabilidade maior. Mas não quer fazer isso? Então não inventa. Investe através de fundo, investe através de ETF. Inúmeras as maneiras de você se expor a esse ativo que pode, dar uma diferença na tua vida. Então é exatamente isso que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas porque elas acham que é uma coisa do hype, é uma coisa do momento, mas a gente tá falando de países, fundos, bancos, governos, todos olhando para essa moedinha que era tida como uma coisa momentânea do mercado, se consolidando cada vez mais. E aí quando eu falo para vocês de volatilidade, não é uma coisa que você deve colocar como epicentro do teu patrimônio, é porque basta uma baleia ou outra. Baleias são aquelas grandes instituições que têm uma boa parte de dinheiro e uma parte que seja relevante. É muito simples elas mexerem com o mercado, elas mexerem com o preço médio, por exemplo. Então, falas de grandes presidentes, expectativas de adoção institucional de Bitcoin, tudo isso muda também. Então, os investidores que não estão prontos e não têm estômago para isso, não deveriam entrar nisso porque não vai ser uma experiência boa para você. Então, esquece esse negócio, sabe? Se não faz sentido para você, não tem o menor cabimento você entrar no investimento que não vai te deixar confortável com as oscilações e com a própria dinâmica do mercado. Às vezes seu negócio é ações, fundos de investimento. Você tem uma série de artifícios e de dispositivos de investimento aí no mercado. A vida nunca foi tão boa para os investidores no Brasil. Só que o que tá todo mundo me perguntando é para investir em Bitcoin, sim ou não, em 2026? E, gente, a resposta que ninguém quer dar para vocês e a mais chata, porém a mais correta, é que depende do teu perfil, cara. Depende. Será que você tem estômago para isso? Será que, de alguma forma, você entende, de fato, o que é um Bitcoin, além de ser um código complexo de computador e uma moeda que está sendo adotada em alguns países? O que eu recomendaria para você é, tem uma pequena exposição. Pega 1% do teu patrimônio, compra em Bitcoin, deixa na corretora mesmo, não vai fazer grandes diferenças, a não ser que você já seja uma pessoa relevante que tenha dinheiro. E você vai ver uma oscilação, assim, coloquei R$1.000, se transformou em 2, é uma coisa. Agora, eu coloquei R$100.000 e se transformaram em 500, porque eu esqueci desse dinheiro, certamente vai fazer alguma diferença na composição do teu patrimônio. E, enfim, eu não acho que tem um modelo que funciona para todo mundo. Existe um modelo que vai funcionar para você. Eu tenho um modelo que funciona para mim, meus investidores têm modelos que a gente monta para a realidade deles também, então não existe uma regra. Não vou ficar te pressionando falando que você precisa colocar na sua carteira. Se tu é uma pessoa que não quer oscilação de patrimônio, não quer grandes mudanças no valor, eu tô aqui para te convidar a conhecer os produtos do Grupo Botelhos. Nós somos um grupo de investimentos. A gente tem operações no Brasil e fora agora. Se você é esse cara, se você tem esse perfil, se você entende que o teu dinheiro precisa estar aplicado na economia real, se você entende que as licitações, as reformas de imóveis de alto padrão são grandes geradores de caixa, eu te convido a entender os nossos produtos. A gente muito possivelmente vai ter uma solução para o teu momento de vida. E é isso.